Cronograma, Bíblia Todo Dia, João, capítulo número 5. Aqui nós vamos ver a cura junto ao tanque de Betesda, que é a cura de um paralítico, que vai também causar reviravolta, que vai causar incômodo nos religiosos, nos fariseus, porque também aconteceu no dia de sábado. Nós vamos ver aqui que havia, a Bíblia vai dizer que havia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico era chamado Betesda, tendo 5 entradas à sua volta. E ali costumava ficar um grande número de doentes inválidos ao redor daquele tanque. Todas as doenças, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas que acontecia de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E ali o primeiro que entrasse era curado. Então os inválidos, eles ficavam esperando esse dia, esse evento, para poder serem curados. E ali tinha um paralítico que nunca conseguia, porque além dele ter invalidez, a invalidez dele impedia que ele fosse até o tanque. Ou seja, um cego, por mais que fosse cego, conseguia se locomover e ir até lá. Já o paralítico não. Então Jesus, ele, naquele momento, chega naquele dia, em um dia que não foi o dia que o anjo desceu para sacudir as águas, mas ali Jesus veio e curou aquele homem. Jesus estava mostrando que ele, que com ele, nós não precisamos de um evento específico para sermos curados. Todos os dias nós podemos ter um encontro com Jesus, qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. E Ele pode curar a nossa vida, Ele pode nos salvar, Ele pode nos libertar. Amém? E é interessante porque aquele homem que foi curado, versículo 13, disse que não tinha ideia de quem era Jesus, Pois havia Jesus desaparecido na multidão. Mas, mais tarde, ele encontra Jesus no templo e ele vai dizer, olha, você está curado. Mas olha o que o Senhor vai falar para aquele homem, não volte a pecar. Ou seja, nós vamos ver que esse homem aqui, ele tinha cometido algum tipo de pecado. E o Senhor não apenas o cura, mas alerta ele para que ele tenha uma vida de arrependimento, de transformação e de renovo. Depois o Senhor ele vai falar sobre a vida por meio do Filho, porque os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo aquelas coisas no sábado. E ali Jesus ele vai falar, meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Ou seja, todos os dias é dia de Deus trabalhar. Não somente violando o sábado, mas também até mesmo dizendo que Deus era o próprio Pai, igualando-se a Deus, Versículo 18 diz isso. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente ele estava violando o sábado, mas também estava se dizendo filho de Deus, ou seja, que para eles era algo escandaloso, porque eles não viam Jesus como filho de Deus. Então eles achavam que Jesus estava errando, tanto por curar no sábado, por não guardar o sábado e também por se dizer filho de Deus. E aí Jesus vai dizer, eu lhe digo, versículo 19, verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês acham que eu não sou filho de Deus, vocês não me reconhecem como filho de Deus, mas eu não posso fazer nada se o Pai não me der a autoridade. E no versículo 24 ele vai começar a dizer algumas palavras também muito importantes. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Versículo 27 ele vai dizer, ele deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aqui Jesus está se declarando Filho de Deus. Amém? E versículo 30 ele diz, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ele está dizendo aqui, a minha autoridade, tudo o que faço, parte do meu Pai, parte do Senhor. Depois nós vamos ver a partir do versículo 31 os testemunhos acerca de Jesus. E ele vai dizer, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Naquela época ninguém poderia dar um testemunho a respeito de si, tinha que ter outras pessoas que dessem testemunho, para que o testemunho fosse válido. E aqui o Senhor, ele diz, o meu testemunho é o maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir, que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Ou seja, ele dizia, eu não testemunho de mim, mas o que eu faço, as obras que eu faço, o Pai está comigo, o Pai dá testemunho sobre a minha vida, Aí ele vai dizer no versículo 39, vocês estudam as Escrituras e pensam que nelas tem a vida eterna, E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir até mim para terem vida. Jesus está indo num ponto fraco, na ferida dos fariseus. Olha, vocês se acham, porque vocês estudam as Escrituras, porque vocês são mestres da lei, mas vocês não estão salvos por isso. Se vocês não reconhecerem a mim
que sou o verbo. Lembra que nós vimos no capítulo 1 de João, que ele era o verbo, que o verbo se fez carne. Então, se vocês não receberem a mim, não acreditarem em mim, nada vale o que vocês estudam, porque vocês não estão reconhecendo, porque vocês estão cegos. Amém? Então é esse o resumo de hoje. Que Deus abençoe você. Leia a Bíblia, leia os capítulos que você vai entender e receber do Senhor. Deus abençoe.